Deixa eu apresentar aqui, então. Tá aparecendo grande para vocês aí? Olha, o aplicativo atualizou ontem, eu não sei mais mexer. Eu não sei como que eu coloco na tela do seu computador, mas tá aparecendo o que você está apresentando. Mas não fica imenso, não. Dá pra ver você e o negócio, porque atualizou, tá diferente. Tá Tô muito vendo só a esquisito. apresentação. Tá, Eu tô se vendo a vocês... Alessa, a Júlia, o Matheus num ícone pequeno e tá escrito assim, +2 só. É só isso que eu vejo. Mas não tá vendo a apresentação? Você não tá vendo? Não consigo ver, não sei mexer mais. Clica nessa... Está no computador ou no celular? Tô no celular. É que atualizou o aplicativo ontem, tá muito diferente. Clica nesse +2 e vê se não tem apresentação. Quando eu clico no +2, eu vejo na chamada, todo mundo que tá na chamada e compartilhando informações. Eu não consigo, tipo, apertar na imagem de alguém pra poder ver. Ai, tá muito estranho. Aqui tá aparecendo a apresentação. Não tem mais opções, alguma coisa, tem aquelas 3 bolinhas para você mudar o layout? Não? Pode seguir, eu me viro aqui. Tá. Clica nessa... eu vou ver o que você mandou. Vê se não tem aqui embaixo. Tem o... coisa para desligar a ligação, câmera, microfone, tem essas 3 bolinhas aqui. Clica nessas 3 bolinhas e vê se você consegue mudar o layout. Entendeu o que eu falei? Isso, segue. Tá, vou começar aqui. Tá todo mundo vendo, né? Então, esse trabalho, ele saiu nessa revista aqui, International Journal of Molecular Sciences. Eu tinha um pouco de preconceito com essa revista, mas ela tá publicando uns artigos relativamente bons, assim. Eu tô gostando dessa revista. Ah, perfeito, tá aparecendo agora. Tá, beleza. E esse trabalho é do mesmo grupo do trabalho que a Fernanda apresentou na semana passada, tá? Do mesmo bichinho, da mesma cigarrinha. A Nila Parvata Lugens, tá? E o título é The Desaturase Gene N-Lug DSAT-A2 Regulates the Performance of the Brown Plant Hopper Nila Parvata Lugens and its Relationship with Rice. Tá? É do grupo da China, tem um cara da Suíça, se não me engano. Isso é publicado esse ano, esse trabalho. É o abstract. Insect desaturases are known to play an important role in chemical communication between individuals. However, their roles in insect growth, development, fecundity, and irregular interaction of insects with plants remain largely unknown. In this study, we explored the functions of N-Lug-DSAT-A2, a desaturase gene of the brown plant hopper, BPH, Nila Parvata Lugens, Stahl. The RNA interference-based knockdown of N-Lug-DSAT-A2 decreased the ratio of monosaturated fatty acids to saturated fatty acids and the level of fatty acids and triglycerides in BPH. N-Lug-DSAT-A2 knockdown also reduced the food intake, body mass, and fecundity of females BPH adults and led to abdomen atrophy and ovary agenesis. N-Lug-DSAT-A2 knockdown suppressed the transcription of TOR, target alpha-rapamycin, LPP lipofulline, and AKHR, adipokinetic hormone receptor, in female adults. Moreover, the correct survival of BPH with N-Lug-DSAT-A2 knockdown feed on artificial diet was higher than the survival rate of those on rice plants. High level of salicylic acid in rice infested with N-Lug-DSAT-A2 knockdown females BPH adults
than in rice infested with controlled BPH may be the reason. These findings demonstrate that N-Lug D7A2 has an essential role in lipid metabolism and is involved in food intake, survival, development, and fecundity in BPH. In addition, this gene is likely involved in regulation the response of rice to BPH infection. Então, o que ele fala na introdução? As ácido graxo desaturases, elas catalisam a desaturação de ácidos graxos. Então, como é que isso acontece? Você tem um ácido graxo saturado, que ele não tem nenhuma ligação dupla entre os carbonos, e essas enzimas desaturam esse ácido graxo, ou seja, colocam uma dupla ligação em algum ponto da cadeia. Tá? E essa reação é importante devido a diversos processos, então ele cita metabolismo de lipídio, regulação da fluidez da membrana, então quanto mais desaturado, mais ácidos graxos insaturados você tem na membrana, mais fluida a membrana fica, e de sinalização celular também, até a fluidez de membrana interfere na sinalização celular. Tá? Ele fala da vitelogênese também, então a vitelogênese tem um papel central na fecundidade do inseto, né? Então a produção de vitelo para a produção dos ovos é obviamente essencial para a fecundidade. E essa vitelogênese é regulada pelo hormônio juvenil e AKH, pela via de TOR, envolvido com síntese de proteínas, e pela ação da lipoforina, que transporta lipídios do corpo gorduroso para os ovários. Tá? Isso são coisas que ele vai olhar durante esse trabalho. Ele também fala que as plantas produzem diferentes compostos químicos de defesa quando são atacadas por animais herbívoros, incluindo insetos. E uma outra coisa que ele vai olhar também é qual é a resposta do arroz infestado por esse inseto. Tá? E para terminar, ele fala que essa cigarrinha que trabalha, né, Lipaparvata lugens, eles descreveram num trabalho anterior que ela tem 10 genes da família de ácidos graxos desaturases, tá? E ele escolhe essa desaturase A2 porque é o gene mais expresso nos ovários das fêmeas. Então ele acha que vai ser mais interessante para estudar essa relação entre essa enzima e a vitelogênese, visto que esse gene é mais expresso no ovário. Tá? Então ele vai olhar especificamente esse gene. Então a hipótese dele é que o gene de SATIA2 tem um papel no metabolismo de lipídio na fecundidade da cigarrinha modelo dele. E isso que ele vai investigar. Então ele vai fazer basicamente RNA de interferência, então vai ter 3 grupos, né? O grupo que ele não fez nada, o grupo que ele injetou um dsRNA para GFP, que é o controle não relacionado dele, e o grupo que é knockdown, né? Que tem expressão de SATIA2, é inibido. Tá? E aí, a primeira coisa que ele faz é olhar por cromatografia gasosa, então ele vai olhar o tamanho dos ácidos graxos presentes lá no bicho, comparar, então, os animais injetados com dsRNA para GFP, que é a barra cinza, e os animais injetados com dsRNA para desaturase A2, que são os inibidos, tá? E ele faz isso, ele injeta, e ele olha os adultos depois da emergência do último estágio, 1 dia depois da emergência e 3 dias depois da emergência, tá? E aí ele vai olhar as diferenças. No primeiro dia, ele fala que ele não consegue ver nenhuma grande diferença na quantidade de ácido graxo, no tamanho do perfil de ácidos graxos entre os dois grupos. Ele consegue ver isso no terceiro dia. E aí, no terceiro dia, ele fala que ele vê, de modo geral, menos ácidos graxos. Ele vê uma redução bem grande em 16,1, tá? Então, 16 carbonos com insaturação. Ele vê uma redução. Mas ele também tem redução em 16,0, 14,0 e 18,2, tá? E 18,1. Então ele fala que ele tem, além de uma redução em grau de insaturação, né, então a enzima estaria envolvida em fazer, por exemplo, a conversão de 16,0 para 16,1 e de 18,0 para 18,1, e 18,1 para 18,2 talvez, ele vê que tem uma grande diferença daqui. Então 18 ele não vê, 18,0 está basicamente igual, mas o 18,1 ele vê uma diferença grande. Então a falta dessa enzima causa uma redução significativa na insaturação de ácidos graxos de 18 carbonos, por exemplo. E também de 16. Mas ele, ainda assim, mesmo sem a insaturação, ele vê uma diferença, mesmo dos saturados, ele vê que tem menos. Tá? Então tem uma mudança além
de simplesmente você ter redução da insaturação. Ele vai investigar isso mais para frente. Por que isso acontece? Como ele vê que tem uma diferença meio que geral aqui na quantidade de ácidos graxos, ele vai olhar a quantidade de triglicerídeo nesse inseto, tá? Então, de novo, no primeiro dia após a emergência, ele não vê diferença nenhuma, mas 3 dias depois tem uma grande diferença na quantidade de triglicerídeo. O inseto knockdown para dessaturase A2, ele é muito mais magrinho do que o inseto controle. Tá? Então tem uma diferença no perfil de ácidos graxos, quantidade de ácidos graxos e na quantidade de triglicerídeos também. Então esse inseto está com menos triglicerídeo, por algum motivo. Ele vai investigar isso mais para frente. E aí ele vai tentar então ver o que está acontecendo. Por que será que esse bicho está com menos triglicerídeo? Tá? Primeira coisa que ele faz é medir a alimentação, quanto esse bicho está comendo, tá? E aí ele mede essa coisa aqui que eu esqueci de ver a tradução, Roney D, não sei como é que fala, que pelo que eu entendi, essa cigarrinha, isso acontece com pulgão também, eles ficam comendo o tempo inteiro, tá? A seiva. E a seiva do arroz, de qualquer planta, ele é muito rica em açúcar, mas pouco rica em proteína, em aminoácidos, tá? Então, o que ele faz? Ele vai comendo, come, e ele vai excretando vai cagando, basicamente, uma solução concentrada em açúcar, porque ele basicamente tem muito mais açúcar do que ele precisa. Então, ele come e vai cagando essa solução açucarada para tentar comer o máximo possível para conseguir os aminoácidos essenciais que ele tem pouco na seiva, tá? Então ele acaba comendo muito mais açúcar do que ele precisa e excreta essa solução açucarada. Nos pulgões isso é até importante porque tem uma relação ecológica entre pulgão e formiga, por exemplo. As formigas protegem os pulgões de predadores e as formigas bebem esse cocô açucarado que o pulgão produz, por exemplo. Tá? Então, mas ver o quanto esse bicho solta dessa solução açucarada é uma inferência de quanto ele está comendo, tá? Então aqui aparece esse grupo extra, que esse grupo que ele não foi injetado, o grupo injetado com GFP, DSRNA para GFP, e o bicho inibido para dessaturase, e ele vê que esse bicho está comendo menos. Tá? Então uma das explicações de por que ele está mais magro pode ser porque ele tem uma redução importante na quantidade de seiva que ele está bebendo lá da planta. Tá? E ele também mede que o peso geral do inseto, tá? Quantidade total o peso total do inseto, e ele vê que o peso está diminuído já no primeiro dia, que ele não vê diferença, lá não vê diferença nos lipídios, o bicho já está menorzinho, tá? Então, enquanto os animais controles vão crescendo, vão engordando, né, ganhando peso, conforme o adulto desenvolve, o animal sem dessaturase não ganha peso nenhum, tá? Ele fica com peso estável. Então está com problema de desenvolvimento e na capacidade de se alimentar. Aí aqui ele vai olhar a sobrevivência, tá? Então ele faz 2 testes. Ele bota primeiro aqui no painel A, é o animal comendo arroz, tá? Então ele está lá infestando arroz. E ele vê que o animal morre muito rápido, tá? Então enquanto os animais controle, eles sobrevivem bastante tempo, ele vai aqui até 10 dias. O bicho basicamente está todo mundo vivo. A vida média do animal controle é de 3 dias, tá? Em 3 dias, metade dos animais injetados com inibidos para dessaturase já morreu, tá? Quando ele come o arroz, tá? E 10 dias já morreu basicamente todo mundo. Depois ele bota o bicho para comer uma dieta artificial, tá? E na dieta artificial tem uma inversão interessante do painel, que os animais controles, eles acabam morrendo um pouquinho mais do que no arroz, mas os animais inibidos para dessaturase vivem mais tempo. Tá? Isso é interessante, então, porque no arroz ele não tá conseguindo sobreviver na dieta artificial, que é pior para os controles, é melhor para o animal inibido para dessaturase. Tá? Então, a vida média dele, embora ele continue vivendo menos, a vida média dele aumenta de 3 para 5 dias. E aí ele faz o que ele chama de taxa de sobrevivência corrigida, tá? Que ele leva em consideração as diferenças entre o quanto o animal experimental vive em relação aos controles, e ele vê que o animal vive melhor
que dá para perceber aqui, vive melhor na dieta artificial, tá? Então, a vida média aqui no animal comendo arroz fica ali entre 2 e 3 dias, e no animal comendo a dieta artificial fica ali em 5 dias, como ele tinha visto antes. Então, isso é diferente do que ele vê para o animal controle. Por algum motivo, o animal sem desaturase vive melhor na dieta artificial. Aí ele vai olhar os fenótipos de fecundidade agora, tá? Então, aqui está a foto da cigarrinha, que estão... ele olha a visão dorsal e ventral do animal, tá? Foto externa. E aqui o animal injetado para GFP normal, tá? Quando ele olha o animal inibido para desaturase, ele vê que ele tem uma atrofia do abdômen, que ele fala. Se vocês repararem bem, dá para ver que a barriguinha do inseto aqui, ela é menor, tá? Ele não cresce direito. Aqui dá para ver que ela está bem grandona, aqui a barriga, e aqui o animal está pequenininho. Se eles olhando no ventral, dá para ver bem melhor aqui, dá para ver bem aqui que o abdômen está bem grande, e esse bichinho aqui basicamente não tem abdômen, tá? Então ele fala que tem uma atrofia abdominal. Isso provavelmente tem envolvido com o desenvolvimento dos ovários, que é o que de fato acontece. Então, se você olha os ovários dos animais sem desaturase, ele basicamente não desenvolve ovário, tá? Enquanto os animais controles têm o ovário lá desenvolvido bonitinho, tá? E aí ele olha aqui, ele mede que a taxa de atrofia do ovário, né, o quanto dos ovários estão atrofiando, e aí basicamente você não tem atrofia do ovário nos animais controle, mas cerca de 80% dos animais sem desaturase tem o ovário atrofiado. Isso se reflete na quantidade de ovos que o animal consegue colocar. Então, enquanto os animais de controle botam em torno de 200 ovos, os animais sem desaturase botam metade disso, mais ou menos, tá? Devido a essa atrofia dos ovários. E aí ele vai tentar entender por que essa atrofia está acontecendo. Então ele vai olhar a expressão gênica de um monte de genes diferentes. A primeira coisa que ele faz é olhar a expressão de vitelogenina e de receptor de vitelogenina. Então a vitelogenina é uma proteína produzida nos ovários, no corpo gorduroso, e ela é secretada pelo corpo gorduroso na hemolinfa, viaja até o ovário, e no ovário ela é incorporada por endocitose pelo receptor de vitelogenina. Então, a expressão desses genes vai dar uma ideia de quanto esses genes estão... de quanto o ovário vai desenvolver, tá? Então, dá para ver aqui que um dia depois da emergência, você quase não tem expressão de vitelogenina, a vitelogênese ainda não começou. 3 dias depois, se vocês olharem aqui, o gráfico está cortado, tá? Então, aqui passa de menos de 10 para mais de 8.000 a expressão do gene. Então, aumenta, sei lá, 1.000 vezes, pelo menos, a expressão do gene, tá? Nos animais de controle. Isso não acontece no animal sem desaturase, tá? A expressão aumenta menos de 3 vezes, tá? Isso se reflete também na expressão do receptor de vitelogenina. A expressão não aumenta enormemente igual da vitelogenina em si, mas a expressão do receptor também aumenta. E isso não acontece nos animais sem desaturase, tá? Então, isso explica. Então, a falta de saturase você não tem um aumento da expressão de vitelogenina, isso explica a atrofia dos ovários. Não tem vitelogenina para aqueles ovários crescerem. Embora a gente não tenha uma explicação muito boa de por que a inibição de saturase reduz a expressão de vitelogenina. Pode ser porque, como o bicho não está comendo direito, você não tem recursos energéticos para a produção de vitelogenina. Então a expressão fica diminuída e o ovário atrofia. E depois ele vai olhar um monte de outros genes envolvidos naquelas vias que ele falou na introdução. Então, via de hormônio juvenil, via de TOR, e lipoforina, e via de hormônio adipocinético, tá? Então, o hormônio juvenil nos hemípteros está envolvido com a vitelogênese, tá? Então, ele olha 3 genes. Então, esse gene aqui, que eu não vou lembrar, não sei se está escrito aqui o que faz, hormônio juvenil, ácido do hormônio juvenil, metiltransferase, tá? Que está envolvido com a síntese de hormônio juvenil.
e você não tem mudança na expressão, tá? Você não tem uma mudança na expressão quando você tira a desaturase. Ele mede a degradação do hormônio juvenil com a hormônio juvenil esterase. Ele diz também que não tem diferença significativa na expressão desse gene. E ele mede o MET, que é o metoprene tolerant, que é o receptor de hormônio juvenil, tá? O fator de restrição que é ativado quando você tem a sinalização de hormônio juvenil. Ele não vê diferença também. Então ele fala que a via de hormônio juvenil não está afetada, embora seja muito complicado você falar isso, porque a expressão do gene não quer dizer que você não tem uma mudança na quantidade de hormônio juvenil. Você pode não ter uma mudança na atividade dos genes, mas ter uma mudança na quantidade de hormônio por uma regulação independente de ativação de expressão gênica. A mesma coisa o MET. O MET pode não ter uma mudança, mas ter uma mudança de atividade. Então, não dá para concluir muita coisa diretamente. Assim, esse resultado negativo aqui não quer dizer que o hormônio juvenil não esteja sendo afetado. Depois ele olha via TOR, então ele olha a expressão da quinase TOR, mesmo, e ele vê que tem uma diferença quando você tira a desaturase, a expressão de TOR está inibida. Mas ele olha outras duas proteínas da via. O HERB é um ativador de TOR na via, e essa esquinase é um efetor de TOR. Tá? Então ele vê que HERB não está diminuído, mas essa esquinase você tem uma redução da expressão. De novo, a expressão do gene não quer dizer que você tem uma redução de atividade, tá? Mas é um indício de que talvez as coisas estejam reduzidas. Então parece que a via de TOR tem um indício que a via de TOR está reduzida, embora ele não tenha medido isso diretamente. O que faz sentido, porque se você tem menos comida chegando, você vai ter menos ativação de TOR. TOR é ativado por aminoácidos, tá? E pelos níveis de energia, por ATP, insulina. Então, faz sentido o TOR estar reduzido. E isso explica por que você tem menos vitelogenina. TOR é importante para a síntese de proteínas de modo geral. Ele olha a expressão de lipoforina. Ele também vê que a expressão de lipoforina está diminuindo, então você teria menos lipoforina transportando lipídios, o que faz sentido porque você teria menos lipídios de modo geral, visto que o bicho está comendo menos. Tá? E depois ele olha a KH. Tá? Ele olha o hormônio, a expressão de AKH e a expressão do receptor de AKH. Ele não vê. A AKH é o hormônio adipocinético, ele está envolvido com a mobilização das reservas. Então, se você tem a AKH, sinalização de AKH presente, você tem mais mobilização de lipídios, então mais lipólise, mais glicogenólise, então mobilização de glicogênio para a produção de trialose. Então, isso está envolvido com a mobilização das reservas. Nesse caso, está envolvido para você fornecer energia do corpo gorduroso para o desenvolvimento dos ovários. Ele não vê diferença na expressão de AKH, mas vê uma redução uma redução na expressão do receptor de AKH, mas, de novo, ele não vê secreção de AKH nem atividade do receptor, então é uma medida indireta. Pode ser que você tenha uma redução na atividade de AKT, porque você tem menos receptor. Tá? Então, tem alguns indícios de que a falta de saturase deve estar modificando as vias de sinalização para a vitalogenina, e isso deve ter uma ligação com o fato do bicho estar comendo menos. E para terminar, ele vai olhar o seguinte: por que esse animal está comendo menos? Tá? Então ele vai ver se tem alguma coisa, uma explicação que ele vai buscar na planta. Tá? Então ele está olhando 3 substâncias químicas hormonais produzidas pelo arroz quando você tem uma infestação do animal. Tá? Então ele olha o arroz não infectado é barrinha cinza, o arroz infectado com a cigarrinha controle, que é a barra amarela, a barra laranja é infestado com controle injetado com GFP, dsRNA para GFP, e o azul é o animal sem desaturase. Tá? Então ele olha 3 produtos químicos, compostos químicos produzidos pela planta: o ácido jasmônico, a jasmonil-isoleucina e o ácido salicílico. Tá? O que ele vê é que a única que ele tem uma resposta, independente da condição, é o ácido salicílico. Tá? A infestação dos controles não causa uma mudança na expressão, na quantidade de ácido jasmônico, de jasmonil-isoleucina ou de ácido salicílico.
Depois de 8 horas, quando você infesta o animal na planta com o inseto sem dessaturase, você tem um aumento da produção de ácido salicílico, tá? Então, ele tenta fechar o trabalho dele, embora ele não mostre uma correlação, um mecanismo para isso acontecer, os animais sem dessaturase causam uma mudança na relação inseto-planta, tá? Então, a falta de saturase faz com que a planta enxergue o inseto mais facilmente, aumente a quantidade de ácido salicílico. Então, ele especula na discussão que talvez algum ácido graxo que ele não identificou claramente, né? Ele não procurou isso especificamente, mas talvez algum ácido graxo insaturado pode ser modificado, isso funcione como alguma forma de interação inseto-planta para esconder o inseto do arroz, tá? Então, sem dessaturase, o inseto perderia essa capacidade de modular a resposta do arroz. Isso faz com que o arroz produza mais ácido salicílico e ele tenha todos esses efeitos. O animal come menos, ele cresce menos, tem menos lipídio, desenvolve menos ovário, coloca menos ovo e vive menos. Uma coisa que ele usa para corroborar isso é o fato dele ter visto que a sobrevivência do inseto é melhor na dieta artificial do que no arroz. Então, parece que esses efeitos da falta de saturase estão especificamente ligados na interação inseto-planta. Então, a conclusão que ele chega é que, embora ele não veja o mecanismo, alguma coisa que a dessaturase produz no inseto modula a interação dele com o arroz e facilita ele se alimentar e se desenvolver. E isso que ele especula no final é que isso pode ser um alvo interessante para você pensar em inseticidas específicos para cigarrinha que conseguiriam fazer com que o arroz responda melhor à infestação, e aí você tem um desenvolvimento menor dos insetos. Beleza? Beleza. Perguntas? Ficou todo mundo quieto, ninguém falou nada. Eu vou fazer uma pergunta, mas pode falar, pode falar. Eu não entendi por que ele usou o ácido salicílico. Ele não usou, ele mediu. Ele mediu, desculpa, eu não entendi por quê. Ele escolheu. Então, a planta produz esses compostos, não sei se todos os compostos químicos que a planta produz, mas a planta produz pelo menos esses 3 compostos químicos numa forma de. É um hormônio que está envolvido com herbivoria. Então, quando a planta é atacada por algum inseto, algum bicho herbívoro, ela começa a produzir esses compostos. Se eu não me engano, até o ácido jasmônico ele é volátil, então ele acaba indo para o ar e acaba avisando outras plantas em volta de que alguém está sendo atacado para se prepararem. Aí ele mede esses 3 e o ácido salicílico é o que dá a diferença. Então ele especula de que esse aumento de ácido salicílico faz com que o inseto coma pior na planta, e aí tem esses efeitos todos que ele viu. Não sabia que a planta liberava ácido salicílico para se proteger da herbivoria. Tô chocada com isso. Porque a gente usa isso na pele, para espinha, né? Bom, a gente usa ácido acetil salicílico como analgésico, né? Por exemplo. Aspirina. A aspirina inicialmente era um fitoterápico, ela era tirada de casca de planta. Sabia disso. Maneiro. Fala, Luan. Eu tenho uma dúvida, mas é mais por curiosidade mesmo. Até que ponto vocês que são mais da biologia, até que ponto a gente pode sintetizar acho que o nome que vocês usam é herbicida, né? O nome que eu uso é veneno mesmo. Até que ponto a gente pode sintetizar que não faça mal para aquele bioma dali? Então, tem uma galera, muita gente atrás disso. Uma das coisas que a gente pode fazer, assim, os insetos são diferentes, mas acabam sendo muito parecidos. Então, tudo que a gente tem de inseticida acaba matando todo mundo. Porque os inseticidas tipo Paigon, essas coisas, eles usam, por exemplo, inibidores de comunicação entre os neurônios, inibidores de colinesterase, que são específicos para inseto, mas teoricamente não afetam mamíferos, por exemplo. A enzima existe,
mas esse inibidor inibe só do inseto, não inibe de mamífero, então não é venenoso para a gente, mas acaba sendo venenoso para todos os outros insetos ou bichos que sejam similares. Então tem uma galera correndo atrás de coisas diferentes. Uma estratégia é o que essa galera da China está pensando, que é usar RNA de interferência, porque isso você faz específico para aquela espécie. Tá? Então você pode arrumar um jeito de pulverizar o RNA de interferência, né, o dsRNA na plantação. O inseto absorveria isso e você inibiria especificamente um alvo. Então pode ser, por exemplo, essa desaturase, e aí o bicho conseguiria comer pior e acabaria morrendo. Se você consegue escolher um pedaço da desaturase que seja específico para essa cigarrinha e não vai matar, por exemplo, a abelha, por exemplo. Então essa é uma estratégia. A outra estratégia é você achar coisas que sejam específicas de algum tipo de inseto, não de outros. Então eu lembro que eu assisti em algum congresso da SBBQ, um pesquisador que era, não lembro se era Austrália, agora, estou na dúvida, mas ele estudava aranha, e a aranha tinha alguns peptídeos que eram específicos para matar alguns insetos e não matava outros. Então ele conseguia matar alguns tipos de insetos, que o peptídeo matava alguns insetos, mas não matava a abelha, por exemplo. Então você conseguiria gerar algum tipo de inseticida que fosse específico para alguns insetos, não para outros. Uma outra estratégia que eu sei que existe é do pessoal do professor Pedro Lageblar, lá da Bioquímica. Ele estava estudando para insetos hematófagos, isso está patenteado, inclusive, esse uso off-label desse fármaco, que é nitisinona. A nitisinona é usado para tratamento de tirosinemia, que é doenças, pessoas que têm doenças metabólicas na degradação de tirosina. Então ele não consegue, a pessoa que tem essa doença não consegue metabolizar a tirosina, acumula uns intermediários da via que acabam sendo tóxicos, tá? Então a pessoa tem que parar de comer tirosina, tem mudança de dieta, não sei o quê. E uma das coisas que acontece, se você inibir a via em cima, né, no início da degradação de tirosina, a tirosina acumula, mas você não gera esses intermediários tóxicos, então você consegue reduzir os sintomas. Então a nitisinona é usada para isso. E aí eles usaram para barbeiro, tá? Se você dá nitisinona para o barbeiro, e como o barbeiro, insetos hematófagos, come muita proteína que está no sangue, ele depende muito de degradação de aminoácido. E aí a degradação de tirosina inibida, o bicho morria. Tá? Morria e ele ficava com um monte de cristal de tirosina acumulado no corpo. Tá? E aí se você injetava tirosina, nitisinona no barbeiro, ele morria. Se você injetava no mosquito, ele morria. Se você injetava no carrapato, ele morria. Mas se você injetava no besouro, ele não morria. Porque o besouro come muito mais açúcar do que proteína. Então seria uma coisa específica para bichos, para insetos que comessem muita proteína, que são os hematófagos, basicamente. Então você conseguiria um inseticida específico para mosquito, por exemplo, que não afetaria a abelha. E eles acharam até interessante, se você dá a nitisinona para o camundongo e bota o camundongo, o mosquito para picar o camundongo, o mosquito morre. Então você não precisava nem injetar, borrifar, assim. Você poderia dar para as pessoas tomarem e você conseguiria ter uma forma de matar insetos hematófagos. Assim. Isso é interessante porque o mosquito precisa picar 2 vezes para passar a doença, né? Dengue, chikungunya, qualquer outra doença, porque ele tem que picar uma pessoa infectada, esperar um tempo e picar outra pessoa. Então, se ele pica a primeira pessoa e morre, ele não consegue passar a doença adiante. Então, tem algumas estratégias para você conseguir inseticidas que sejam menos... tenham menos impacto ambiental. Essa estratégia da inibição da acetilcolinesterase, tem até um amigo meu que está no mesmo laboratório lá do IF que está trabalhando com isso. O que é esquisito porque, por exemplo, a Monsanto, que ela não deixa eu falar isso porque eu quero um estágio lá, ela tem os inseticidas dela baseado em glifosato, que é bastante tóxico para a gente também. E o glifosato parece que, pelo que eu entendi do trabalho dele, tem como inibir também a nossa acetilcolinesterase, né? Não, o glifosato ele não é inseticida, ele é herbicida. Então, na verdade, o glifosato é usado para plantações transgênicas, porque você coloca uma planta que meio que ela é resistente ao glifosato, e aí você joga glifosato na plantação,
mata tudo que é erva daninha, mas a tua planta transgênica fica de boas lá. Entendi. Que é uma coisa de metabolismo secundário. Eu não lembro exatamente o que é, mas é uma coisa de metabolismo secundário. Essa coisa de que o glifosato é tóxico pra gente também tem umas controvérsias. Isso não está mostrado por A mais B também, não. Tem muita gente que tem uns dados que mostram que sim, tem uns dados que mostram que não. Causa câncer, não causa câncer, causa autismo, não causa autismo, tem umas coisas meio diferentes. Mas isso é uma área muito pantanosa, porque você tem muito interesse econômico, né? Então, às vezes você pega lá um grupo que falou que não faz mal, mas ele recebe, você não sabe muito bem se ele está recebendo dinheiro por fora ou não da Monsanto. Por outro lado, você tem uma galera que fala que faz mal, mas você também não sabe se tem gente pagando por fora para tentar derrubar a Monsanto. Tem outras companhias, até de agronegócio, de agrotóxico, ou até mesmo gente ali de coisa de ambientalista, não sei o que pode estar botando dinheiro por baixo. Então é difícil você tirar, você assim, garantir por A mais B que não tem conflito de interesse. Então é uma região bem pantanosa, assim, eu não me arrisco a falar. Eu já falei muito de que essa coisa do glifosato era besteira, que era seguro, mas já não tenho mais tanta certeza por causa de conflito de interesse e a região é bem pantanosa, assim. Então eu não boto minha mão no fogo nem por um lado nem por outro hoje. Entendi. Obrigado. De nada. Estamos aqui para isso. Servimos bem para servir sempre. Júlia, sua pergunta. Não tenho pergunta. Matheus. Matheus dormiu, foi embora. Então é isso aí. O Matheus sem microfone. Pode almoçar. Se não tem pergunta, você pode almoçar. Beleza, então. Quem é o próximo? Acho que é o Matheus. Acho que é a Fernanda. Não, trocou com o Matheus. A Fernanda trocou com o Matheus. Beleza. Então tá bom. Então beleza, pessoal. Até semana que vem. E aí... Eu não sei se terça-feira eu vou conseguir assistir o Jornal Geral. Aliás, o quórum estava abaixo do Jornal Geral ontem. Então, eu ia falar isso no começo. Eu não pude assistir ontem porque... Lembra que na semana passada eu falei que eu estava preparando uma apresentação que eu ia fazer para o pessoal da minha faculdade, etc. Então, a apresentação foi ontem. Uhum. Eu passei segunda e terça sem dormir para terminar tudo e eu treinando, entendeu? Então, eu também não pude fazer parte do quórum. Não, tá. Beleza. Aí a Fernanda apresentou que o quórum estava meio baixo. Terça-feira eu não sei se eu vou poder, porque eu vou estar viajando, então não sei se eu vou conseguir assistir. Espero conseguir, mas não tenho certeza. Se eu não ver vocês na terça-feira, eu vejo vocês na quarta. Então. Beleza? Beleza. Beleza, pessoal. Tchau, Bom, tchau. tchau, tchau. Tchau.